Olá, pessoal, tudo bem? Bom, essa live aqui de surpresa acontecendo rapidinho só pra gente falar do draw de hoje. Então, o pessoal que estiver online, estiver chegando, vamos entrando, vamos dando um oizinho aqui. A gente vai comentar sobre o draw que acabou de ter do X-Present, que estava todo mundo na expectativa, né? E também falar um pouquinho ali de futuro, o que a gente está esperando ali para os próximos draws. Tô esperando a Isa entrar, né? A Isa é a outra consultora da Evisa e também a Marilene vai se juntar a essa live daqui a pouquinho, tá? E aí, se vocês tiverem dúvidas também, vão deixando suas perguntinhas aí pra gente poder, enfim, interagir hoje e comentar sobre. Eu tô vendo aqui que o pessoal tá pedindo pra entrar, peraí. E pra gente interagir um pouco e comentar sobre esse draw de hoje, tá bom? Deixa eu ver aqui, vamos esperar um pouquinho a Isa entrar, Isabela, Marilene, deixa eu só ver se eles já estão pedindo autorização. Só um minutinho. Bom, ainda daqui a pouco elas estão entrando e vamos lá, pessoal, vamos comentar sobre esse draw. Primeiro, vão deixando aí nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Enfim, do draw de hoje. Eu estava chutando que seria alto, né? A gente estava todos na expectativa de que seria um draw alto, mas eu não imaginei que seria tão alto e que teriam tão poucos convites, né? Então, vão deixando aí no comentário o que vocês acharam, pegaram vocês de surpresa também. E aí a gente vai conversando a respeito, tá bom? Vamos lá, cadê a Isabela? Cadê a Marilene para entrar aqui com a gente, para conversar? Deixa eu chamar elas aqui, tá bom? E aí a gente já vai conversar um pouquinho. Vão deixando as dúvidas de vocês, as perguntinhas de vocês. Deixa eu só chamar elas aqui. Bom, a Isabela falou que já tá quase entrando, tá bom? E aí, finalmente o suspense acabou, né? Pra quem não sabe, a gente estava sem draws do Federal Skilled Worker desde dezembro de 2020 e sem draws do Canadian Experience Class desde setembro do ano passado, né? De 2021. Ou seja, né? Um longo período aí sem ter draws, então era esperado que a gente teria essa pontuação alta, né? E o que contribuiu para que ela fosse mais alta do que a gente esperava foi o baixo número de convites, né? O governo só fez 1.500 convites, né? Então isso contribuiu para que chegasse a 557, que foi a pontuação de agora, né? Desse draw. A expectativa é que nos próximos diminua essa pontuação, né? Mas eu acredito que talvez o governo possa manter esses 1.500 convites aí por um bom tempo, até para eles controlarem um pouco o número de aplicações que eles têm lá ainda em atraso, né? Para não atrasar mais ainda, né? O pessoal já deixando as perguntas, gente, essa pontuação, o que foi isso, né? Deixando nos comentários. Gente, o suspense acabou, né? Mas o filme de terror continua, vamos dizer assim. E vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. A tendência é baixar, né? A gente vai conseguir aí nos próximos draws ver uma pontuação, né? A pontuação decrescendo um pouquinho, né? Mas se eles continuarem chamando somente 1.500 por rodada, a gente acredita que não vai baixar tão rápido quanto a gente esperava, né? Talvez isso é uma forma deles segurarem um pouquinho ali o número de pessoas aplicando até o final do ano, vamos dizer assim, para eles controlarem um pouco também os atrasos, né? O governo só prometeu que as aplicações não ficariam em atrasos, assim, eles iriam arrumar a casa, vamos dizer assim, né? E para as aplicações de 2023 a gente não teria mais os grandes atrasos, como a gente está vendo. E talvez, né, esse número baixo de convites seja para não contribuir para esse número de atrasos aumentar um pouco mais, né? Então, vamos ver. Vamos ver o que o pessoal achou dessa pontuação de corte. A gente teve um semi-bolão aqui na Evisa, né, de pedindo os palpites de vocês e quem acertasse ia ganhar ali algum desconto em consulta. Depois o pessoal do marketing vai ver ali quem que acertou, quem que chegou próximo disso, né? E eu confesso pra vocês, nem nos meus piores sonhos eu imaginei que seria tão alto. Eu tava imaginando ali entre 510, 520 nessa faixa, mas nunca 557, né? Vamos ver aqui. Cadê o pessoal que não entra nessa live? Deixa eu ver se foi pedido autorização. Isabela, cadê você? Marilene, cadê você? Quero ouvir todo mundo, quero ouvir. É legal a gente conversar sobre, né? Pra ver quais são as perspectivas aí de futuro. Deixa eu chamar elas aqui. Mandei aqui chamando elas, vamos ver aqui se elas entram pra gente comentar, né? E é legal ver, né, a opinião,
todo mundo, o que que a gente estava esperando, legal a gente conversar sobre isso. Enquanto isso, pessoal, vai deixando aí o comentário de vocês, né? Enfim, perguntinhas, fala o que que vocês acharam desse draw de hoje. Enfim, e aí a gente vai conversando, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver se tem algo que o pessoal tá comentando aqui. A Drica Glasser perguntando qual que foi a pontuação mesmo? Drica, foi 557 para nossa infelicidade, né? Enfim, muito alta e poucos convites, 1.500 convites apenas. Para vocês terem uma base de comparação, o ano passado no SEC eles estavam chamando por volta de 5.000 candidatos por rodada, né? E antes de pausar também o Federal Skilled Work, também 5.000. Então a gente teve hoje um draw de apenas 1.500 convites, né? Então por isso que a pontuação ficou alta, né? Aí a professora Paula Catarine perguntando, depois desse draw, como fica o pool? Bom, vai sair praticamente todo mundo do pool que tinha essa pontuação e acima, né? Basicamente pegou ali pessoas que tinham nomeação provincial de 600 pontos, né? Porque foi um draw geral. Pera aí um pouquinho, deixa eu ver as meninas aqui, pode entrar. Foi um draw geral, então pegou até pessoas que tinham nomeação, né? Pessoas que estavam ali nos PMPs, então quem ganhou lá a nomeação com 600 pontos. E também aqueles candidatos high profile, que tinha francês e inglês talvez em nível avançado, acabou estando ali no meio dessa pontuação, tá? Deixa eu ver, a Isabela falou que entrou aqui. Deixa eu ver se ela me pediu autorização. Isa, não estou achando você. Enfim, não pediu. Isa, pede permissão para entrar na live para você participar e não só entrar aqui para assistir, tá bom? Bom, então, comentando, foram poucos convites, então agora vai sair essas 1.500 pessoas do pool, então o próximo draw a gente vai esperar um pouquinho mais abaixo que isso, mas falo para vocês, na minha perspectiva, se eles continuarem chamando 1.500 apenas, a gente não vai ver a pontuação cair tão drasticamente como a gente quer, né? Então, assim, talvez caia ali 2, 3 pontinhos por rodada, tá bom? Até ir saindo esses high profiles aí do sistema. Na minha opinião, foi um draw só pra dizer que teve, entendeu? Porque com essa pontuação não foi muita gente que foi contemplada, né? Infelizmente. Vamos lá, a Isa entrando aqui. Vai. Já autorizei. Aí, a Isa aí. Olá, pessoal. E Karina, nós duas de verde aqui, parece até que combinamos. A gente tava com verde de esperança. Exatamente. Exatamente. Assim, não sei, tô um pouco chateada. Como que você tá? Agora eu vou vestir preto. Exato. Vou lá trocar de roupa rapidinho. Eu acho... a gente ri pra não chorar, né? Mas vamos lá. Exato, tô quase chorando aqui. Mas eu acho que é isso. Entrou para essa rodada a maioria das pessoas que estavam qualificando para o PMP, né? Porque realmente é uma pontuação muito alta. Uhum. Foi uma forma de dizer, olha, fizemos um draw geral, mas basicamente com essa pontuação, pensando a nível de, né, perfil de candidatos que chegam nessa pontuação. Eu só consigo ver pessoas com menos de 29, com inglês e francês, né, em nível quase avançado, vamos dizer aí, com nível educacional muito bom, né, 2 diplomas ou mais e um mestrado, ou mestrado, nessa faixa, porque fora isso, é só quem recebeu 600 pontos de PMP, ou seja, foi basicamente um draw de PMP, vamos dizer assim. Infelizmente. Eu acho que talvez uma primeira rodada para testar, né? Quem sabe nas próximas eles começam a chamar um pouquinho mais de candidatos para que a pontuação comece a cair, né? Porque se eles continuarem chamando apenas 1.500, vai demorar um pouquinho para a pontuação cair. Vai demorar um pouquinho para cair. Eu prevejo talvez ali cair 2 pontinhos no próximo. Mas aí a gente chegar num patamar, né? Vamos pôr ali 470 que a gente tinha. Pode ser que a gente estava calculando uma demora de talvez uns 4 meses. Pode ser que leve mais tempo se eles não aumentarem esse número de convites, né? Exatamente. E como você estava falando, né? Ano passado eles estavam chamando aí 3.500, 4, 5.000, né? E por isso. E antes da pandemia mesmo, né? Não antes da pandemia, mas antes da pausa do Federal Skilled Worker, a pontuação estava caindo, né? Então a gente estava vendo 2 pontinhos, 3 pontinhos caindo a cada rodada, né?
E aí, Se a gente comparar o último draw do geral que tivemos em dezembro de 2020, né? Que depois separou ali para SEC e PNPs, foi 468, né? Olha a projeção aí, 468 para 457, vão por quase 100 pontos, 90 pontos a mais, entendeu? É muita coisa, né? coisa. Enfim. Mas você acha que talvez eles ainda façam uma rodada separada para o SEC? Olha, eu não tô tão confiante, não. Certo? Sabe por que eu acho isso? Primeiro, porque a gente está esperando algumas mudanças dentro do sistema, certo? Que já estão lá em projeto de lei para ser aprovada no Senado canadense, que é os draws por NOX, né? Por profissão em demanda, ou por também ali por francês, para quem tem os dois idiomas, talvez, ou para quem expressou interesse para IOCOM, por exemplo, né? Então eu acho que eles talvez mantenham esses draws gerais, né? Com pontuação alta, até que essas mudanças sejam aprovadas e se concretizem, tá? Esse é meu palpite, Karina falando, tá bom? E aí, como a gente também tem a expectativa de 2 programas para International Students e para profissionais aqui no Canadá, que, né, que tá ali na iminência de abrir daqui uns 3, 4 meses, vamos dizer assim, talvez eles vão manter essa pontuação. Talvez o pool do Express Entry ele vai ficar nessa pontuação alta para selecionar candidatos mais focados quem está fora do Canadá, com pontuações mais altas, vamos dizer assim. Internamente, eles vão ter esses programas novos ali, né, para selecionar candidatos que estudaram aqui e tudo mais. Não sei, esse é meu palpite. Talvez a gente tá... A Mari acha, ela pediu o request aí para entrar. Ah, ela pediu? Deixa eu ver. Desculpa, Mari, não vi. Peraí. É que tanta gente comentando aqui. E continue comentando, pessoal. E continua comentando, pessoal. A gente vai falar. Ai, não vi o request da Mari. Marilene. Peraí que eu tô revendo aqui. Só mais um minutinho. Vai falando aí, Isa, com o pessoal. Eu já acho que, eu tenho uma esperancinha de que eles façam o draw separado para o Canadian Experience Class. A minha opinião é que eles... Bom, depois da pandemia, a gente está percebendo uma dificuldade, né, das empresas em contratar. Então, eu acho que o governo ainda tem uma intenção muito grande de reter as pessoas que já estão aqui. Eu concordo com o que a Karina falou, né? A gente está aguardando muitas mudanças, como as rodadas para NOCs específicos. Essa lista de NOCs ainda não foi anunciada, então a gente ainda está aguardando, bem como um novo TR-to-PR com regras diferentes, mas também focadas em pessoas que já estão no Canadá. Então, talvez, mesmo que tenha uma rodada separada, Experience Class talvez não seja tão baixa como estava sendo ano passado. Eu continuo falando para os clientes, vamos focar na prova de inglês, vamos focar de repente no francês, porque as pessoas têm aquela esperança de que a pontuação vai ser baixa como ano passado. Eu acho que essa fase de pontuação baixa já passou e agora realmente é focar. Mas eu ainda assim tenho uma esperança de que o governo está fazendo esses esforços para manter as pessoas que estão aqui no Canadá. Então, assim, fingers crossed para termos uma rodada separada aí para o SEC, pelo menos, né? Uhum. Vamos esperar, né? Talvez daqui 15 dias, ou enfim, talvez eles façam amanhã um outro sorteio. Porque eu lembro que quando eles separaram o ano passado, né? Eles faziam, por exemplo, o SEC num dia e o PIMP no outro. Então, quem sabe amanhã a gente tem alguma surpresa aí, esperando um draw separado. Eu acho que se tiver só de SEC, a tendência da pontuação ser um pouquinho menor, né? Porque aí você só tá ali numa categoria. Um draw geral envolve as 3 principais grandes categorias que a gente tem aí, né? Então joga a pontuação lá para cima, né? Então e joga a pontuação lá para cima, né? Pontos, né? A Marilene, ela tá tentando entrar com o nosso perfil do Immigration Canada. Será que não chegou? Não, eu vi aqui, não apareceu o request dela, né? Mas tá nos assistindo aí, sai da live, entra de novo e pede o request. Foi isso que eu fiz. Não apareceu o meu request para Karina. Uhum. Tá, eu vou ficar aqui atenta e aí eu vejo se ela for fazer o request. Enquanto isso, a pessoal dando um oizinho. O convite, eu infelizmente não tive nenhum cliente recebendo. Eu também não. E eu tinha um cliente com a pontuação bem alta, acho que estava com 524 pontos, e eu estava na esperança, só esse que estava acima de 500, que ele fosse ser contemplado agora, né? Uhum. E ele é de SEC, então
se tiver um sorteio de SEC amanhã ou Tem. depois, enfim, né? Eu tô ainda. Vamos ficar nessa esperança, mas eu não tive nenhum cliente que recebeu nenhum convite, não. Ó, a Mari falou que acabou de enviar, mas não veio. Ó, Suzana aqui tá falando Deus te ouça. Guara também tá falando, tomara que tenha um draw separado. Ó, gente, eu tô torcendo mesmo. Tem muito. Agora acho que é minha cliente. Deixa eu ver se a fotinho dela. Agora, se tiver um de SEC, mas você tá com a pontuação boa, quem sabe, né? Vamos lá. Vamos ficar na torcida. Vamos ver, deixa eu ver se tem mais. O pessoal falando amém, tomara, tá todo mundo nessa esperança. Ó, Deus te ouça, Isa. O Mark aqui tá falando que vai fazer aniversário dia 8. Ele tava torcendo para ser chamado nessa rodada. Mas, pelo visto aí, Mark vai perder 5 pontinhos, infelizmente. Uhum. Acho que eu aceitei a Mari aqui, ó. Vamos ver o que a Mari acha. Aí, agora foi. Olá, pessoal. Bom Olá. dia, boa tarde. Bom, tô me juntando aqui com vocês. Um contraste aí do verde, né? Vindo com o vermelho de Canadá, vermelho de... Eu falei pra Canadá. ele, a gente vestiu verde hoje, porque a gente tava com esperança. E eu tava aqui, acredito no Canadá, concordo que primeiro baque, um baque de água fria, né? 557 foi muito, muito, muito mais alto. A gente sabia que ia ser maior do que 500 pontos. A gente sabia disso. Mas, para ser muito sincero, eu estava esperando mais convidados. Eu acho que esse é o ponto. 1.500 convidados foi do tipo foi assim... muito baixo. Tirem a pressão de mim, né? Porque eu estou voltando os draws. Mas eu acho que, assim, né? Eu sou uma otimista por natureza. Quem me acompanha meu trabalho já sabe disso. Eu acredito, né? Eu acho que, pelo menos assim, olha, a gente tá tendo um progresso. Sim. Hoje, né, com esse draw, ele é pequenininho. É um progresso muito pequenininho. Mas sair de uma pausa de quase 2 anos é maravilhoso, tá? Porque se eles manterem esse compromisso, né, de fazerem as invitations a cada 2 semanas, né, aos pouquinhos ele vai caindo. Essa pontuação de corte é uma pontuação insustentável. É a minoria da minoria, é o 1% do pool que consegue ter essa pontuação e que foi convidado, né? Então, assim, é um progresso. E aí, na minha opinião, é assim, né? O governo está, na verdade, minimizando a pressão de não estar convidando pessoas, né? Então, você tá pausado, não é justo? Despausei. Mas ele ainda está atrasado com o backlog. Sim. Foi o que eu falei aqui no começo, né? Talvez seja uma forma ainda de, olha, não vamos aumentar a nossa bagunça interna, né? Vamos manter os convites mais baixos por enquanto, entendeu? Vamos fazer um teste aqui de como que vai ser. Exatamente. 2 anos, então assim, vamos aos pouquinhos, né? E o que faz super sentido, porque a gente sabe também que no começo do ano, eles falaram assim, 2022 vai ser um ano que eu vou focar em arrumar a casa. Focar em resolver o backlog, né? E aí, aos pouquinhos, à medida que eles forem resolvendo, que eles forem trabalhando nisso, a gente já sabe que a gente tem alguns números records de 2022, né? De pessoas que finalizaram e receberam a residência permanente. Então, o ano de 2022, né? Tem muita gente com processo atrasado, tem muita gente esperando ali, sem nenhuma previsão concreta. Infelizmente, não está sendo muito linear o tempo de processamento, né? Então, a gente sabe assim, ele ainda tem bagunça para arrumar, ele ainda precisa trabalhar nos backlogs, mas ele também já está olhando para frente. Então, 1.500 convidados, 1.500 pessoas a menos competindo no pool, com uma pontuação aí muito alta, né? Mas eles são competidores muito fortes, que agora já não estão competindo mais com vocês, né? E eu tenho esperança que esse número também de pessoas selecionadas vai, pouco a pouco, aumentar, né? Porque a gente precisa pensar 2 passos para frente. Eu tenho falado muito isso nas minhas lives e nos vídeos, né? O governo do Canadá, ele vai começar, num tempo muito curto, a olhar para a meta de 2023. Que é mais de 450 mil novos imigrantes no ano todo, né? Isso significa que, se ele usar só o backlog de 2022 para atender a cota de 2022, que é mais de 400 mil, também, né? 430 mil também, ele vai ter um clear database para poder usar para 2023, né? E aí, isso vai ser um pouco mais frenético. Então, eu tô
entendendo aí que a gente vai ter essas ondas, né? Então, 2021 foi um ano muito bom para a imigração, com muitos convites, com uma pontuação bem competitiva. Ano de 2022, um ano que ele vai segurar um pouco mais, né? Porque ele tem que arrumar a casa, tem que processar quem entrou, né? Ano de 2023, aquele pico de novo, né? Porque agora ele tem que cumprir a meta, etc. Então, eu acho que são em waves. A gente tem que entender como o governo precisa balancear, né, como instituição, a demanda que ele recebe e tem que processar e tem que entregar, né? Ele tem aí os commitments de, enfim, voltar ao tempo de processamento que existia antes da pandemia, né? Então, esse é um commitment que ele também tem que cumprir, né? E aí, como que ele balança, né? Tem que atender o processamento de todo mundo que está no backlog, que não é pouco, voltar ao tempo de os convites, atender a meta de 2023. Então, a gente vai perceber esse movimento aí de up and down. O que vocês acham? E acho que a gente tem também várias coisas boas acontecendo, né? Que vão entrar em vigor ainda esse ano, que são esse novo né? Esses novos 2 programas de TR2PR que eles estão colocando na pauta, que acho que vai ser um benefício muito grande também para estudantes internacionais que se formaram aqui no Canadá e também pessoas que estão trabalhando. E a questão agora deles mudarem um pouquinho, né, os draws, a hora que aprovar, né, as mudanças dentro do Express Entry. Eu lembro até na sua live, Mari, que você comentou de segunda, falando, se tiver por Knox, você pensa assim, né? A gente tem uma lista de demandas e a pontuação tende a baixar, porque você só vai estar competindo dentro daquele grupo de Knox específicas, né? Então, assim, também a gente tem que ver as oportunidades que vão surgir aí ao longo desse restinho de ano, né? Metade do ano ainda para frente. Né? Então tem coisas boas. Então só o fato de já ter voltado aos draws já é uma coisa boa, mesmo não sendo o que a gente queria por enquanto, mas eu acho que logo logo as coisas vão começar a se normalizar. E pelo menos a gente já tem uma pitadinha ali de luz no fim do túnel, falando agora voltou, agora a gente pode se planejar voltar ali com foco e tudo mais, né? E até um pontinho de esperança, né? No sentido assim, eu não vou olhar só pro agora, né? Eu vou olhar o que vai acontecer daqui para frente, que é uma tendência de declínio, né? Então, eu falo que as pessoas que conseguem, enfim, alcançar os seus objetivos é realmente ter essa questão do dentro de um ambiente de risco, eu vou me colocar à disposição, né? Risco porque o risco, nesse caso, é o risco positivo. Nada vai acontecer negativo com você se você não for chamado. Mas você tem um risco positivo de ser convidado. Então, acho que isso, assim, voltou. Eu posso contar com o Express Entry. O que eu posso fazer para chegar numa pontuação mais competitiva? Não precisa ser 557, tá? Isso aqui é um one-off situation. A gente tem aqui a perguntinha do Mark, né? Acho que coincide bem com o que a gente está falando agora, né? Vocês esperam que a pontuação geral continue alta para sempre? Ou que gradualmente retorne ali aos patamares que a gente tinha em 2020, que foi 468. Mark, nada é para sempre, nada é definitivo, tá? Então, essa pontuação eu acredito que volta, até porque acho que a Isa comentou aqui no começo, falou que não é sustentável, né? 557 não é uma coisa sustentável. Então, assim, a gente acredita que volte nesse patamar aí, na faixa de 468, 470, que a gente tinha ali no pré-pandemia, vamos dizer, ou durante uma boa parte da pandemia, assim. Essa é a minha opinião. E até o que você acha, Isa? Só prevendo alguma coisa, né? Agora a gente tem uma coisa mais sólida, daqui para frente a gente vai começar a entender melhor como essas rodadas vão acontecer, para poder vir trazer mais novidades aqui para vocês. Sim, para a gente fazer uma projeção. Olha, tá caindo, né? Quanto tempo mais ou menos a gente espera que chegue num patamar que a gente tinha anteriormente. Então a gente só precisa agora sentar, se acalmar e analisar o cenário. E, obviamente, pôr o plano em foco, né? Ficar ali na meta, focado, não dá para desistir, porque é o que eu falei, essa pontuação não tem como eles manterem, né? Não é um perfil insustentável. Então, calma, gente, que vai melhorar esse cenário. A minha opinião é que vai cair, tá? Mas ele vai ser uma queda significativa dentro aí de um período de 6 meses a 8 meses, né? Que eu tô prevendo. Então, acho que aí pelos próximos 2, 3 meses ainda vai ser muito alta, mas eu acho que a gente já sai aí dentro dos próximos 2 meses, né? Se não for essa vergonha de chamar somente 1.500 pessoas, né? Eu acho que deve cair para faixa de 490, 480 ainda em 2022. Tá? Também acredito.
Isso. E aí, 2023 é que a gente vai ver um pouco mais próximo do que a gente tinha pré-pandemia. 470, talvez chegando ali no 460 e alguma coisa, né? E aí é importante lembrar que normalmente uma pessoa que está iniciando o plano, ela demora, em média, 6 meses para ficar pronto, tá? Isso eu tô falando em média, porque, por exemplo, se você for um médico e você for fazer a sua equivalência acadêmica pelo Medical Council of Canada, pode demorar mais. Se você é farmacêutico e vai fazer a sua equivalência acadêmica pelo Pharmacy Examining Board of Canada, pode demorar mais, né? Se você for fazer pelo SES, né? Pelo SES. Pelo SES vai levar quase 6 meses, pelo Exato. IPAC, né? Ou seja, se vocês concordam comigo que é uma oportunidade que a maioria das pessoas, nesse momento, vão desanimar. Você não pode seguir a maioria. Você tem que usar isso... Tem que manter firme no plano, né? Como assim, olha, eu vou aproveitar que agora voltou e vou focar nesse plano A com toda a minha força dentro desses 6 meses, que é quando a gente vai começar a ver que vai cair. Porque quando começar a cair e as pessoas começarem a se mexer... Já estarão atrasados. E eles já estão atrasados, você está à frente, né? Então, acho que esse é o grande pulo do gato no Plano Canadá. E uma coisa assim, né? O Express Entry, ele é um programa base, né? Ele não é o único programa de imigração. Mas tudo que você faz para o seu Express Entry, ele normalmente vai servir para qualquer programa da classe econômica. Tá? Então, em termos de documentação, tudo que você precisa de Express Entry, você vai usar para praticamente todos os outros programas de classe econômica, sim. Então, você não está perdendo tempo, você não está gastando dinheiro à toa, né? Sim. Então, neste caso, tá? Eu acho que é sempre pensar assim, poxa, eu vou fazer um investimento para poder estar pronto. Quais são as minhas possibilidades, né? O que eu perco se eu realmente não for chamado, né? Aí depende do que você está disposto a fazer, né? Porque a gente pode, sim, trabalhar com plano A, com plano B, com plano C. O seu plano Express Entry, inclusive, dependendo da sua pontuação, sequer precisa ser o plano A. Sim. Mas se você pensa assim, poxa, se eu vou estar deixando toda a documentação preparada, que vai ficar válida por uma janela de tempo relativamente grande, né? Então, o Education Credential Assessment vale por 5 anos. Nessa janela, dá para você estudar um programa de 2 anos, dá para você pegar um Post-Graduation Work Permit de 3 anos e dá para você explorar, assim, milhares de outras opções de imigração. Deixa eu abrir um parênteses aí, até comentando aqui um pouco a perguntinha da Vivian M. Ela falou, os tax draws do OIMP ainda se baseiam no CRS máximo, né, e baixo ali do Express Entry? E aí, falando um pouquinho de planejamento, por exemplo, falando do OIMP, né, a gente tem o TEC e também temos o Target Occupations, que são para profissões em demandas na província de Ontário, que, olha, a pontuação do último draw foi 455 até 600, né? Então, eles estão sempre se baseando, sim, no CRS máximo do Express Entry, só que agora que foi 557, então a tendência ainda é baixar essa janela um pouquinho agora do OIMP também, tá? Então, assim... E a província de Alberta também, que começa a chamar... Tem a província de Alberta também. Então, assim, ter o perfil ativo no Express Entry dá mais, né, te deixa visível também para outras províncias, né? Ali a gente tem essas 2 províncias chamando muito ativamente dentro do Express Entry também, tá? Temos agora New Brunswick, que abriu a feira de recrutamento recentemente. E a gente pra quem tem perfil no Express Entry, né, também. E teve convite hoje. Teve convite hoje da província de New Brunswick. E eu acho que vamos começar a receber mais, né? Então, tem tudo isso também, que é benéfico estar na piscina de candidatos do Express Entry, né? E aí, uma outra coisa que é interessante, que é assim, né? A esperança de fazer um processo via Express Entry, ele interfere toda a cadeia de programas de imigração. Porque se as pessoas começam a esperar o Express Entry, ou se qualificar, ou se planejam para qualificar no Express Entry, ou para o TR Pathway que está vindo, né, ou outras possibilidades, elas começam a não apostar no PNP no primeiro momento, né? Então, hoje, uma pessoa que fala assim, poxa, eu tenho condições de ter uma ótima pontuação no Express Entry, se eu tiver que fazer o processo pelo PNP, o PNP é mais caro, né? Porque tem a taxa
de processamento provincial, né? Ontário, por exemplo, na Greater Toronto, a taxa provincial é de $2.000 canadenses, né? Se for o Human via Express Entry é 1.500, independente da categoria. Mas aí os outros de Job Offer tem diferença, assim, por fee, né? Então, assim, entre 1.500, 2.000, BCPNP, 1.150. Ou seja, as pessoas vão dar uma seguradinha e apostar no Express Entry, né? E aí faz com que também os PNP se tornem mais competitivos, se tornem mais fáceis, né? A gente está num momento que está tudo inflado. Tá tudo né? Não estava tendo draw do Express Entry, as pessoas corriam para os PNPs, né? Então é aquela coisa. Agora, voltando a ter os draws, então a gente vai ver um movimento reverso aí das pessoas talvez apostarem mais no Express Entry, né? Dependendo da pontuação. A Isa acho que quer falar. Quero falar, eu quero despedir. Eu preciso sair, que agora eu tenho uma consulta. Obrigada para todo mundo que participou da live. Depois eu assisto o restinho dos comentários aqui que a Karina e a Marilene vão continuar fazendo. Mas é isso, gente. Não desistam. Isso é só o começo. A gente tá bem positivo aí para as outras rodadas. E acredito que, né, para o começo do ano que vem, com certeza as coisas vão melhorar bastante. Obrigada, Isa. E até a próxima. Obrigada, Isa. Bom, e aí, até pegando o gancho, mesmo que a Isa está nos deixando, pegando o gancho aí do que a Isa colocou, será que vai ter uma live subsequente da Canadian Experience Class? Eu vi que a Isa falou que acha que sim, eu vi que você falou que acha que não. Eu ainda estou esperançosa, viu, Ká? Eu acho que... Não, esperança eu tenho, mas aí o meu lado racional fala, acho que não. Porque assim, se fala tanto de priorizar as pessoas que investiram no Plano Canadá, que estão aqui, que já estão trabalhando aqui, que estudaram aqui, né? Ou seja, que tem as credenciais aí canadenses que são necessárias para poder endereçar os problemas econômicos que o Canadá tem de não ter mão de obra, né? Então, eu acho que existe uma possibilidade bem grande, sim. E outra coisa, o Federal Skilled Trade Worker. O programa do Federal Skilled Trade Worker, ele, apesar de estar incluso nesse draw, porque foi um draw genérico, né? Ou seja, incluiu... Mas eles sempre fazem separados, né? O do trade. Eu acho que deve vir um draw, talvez não imediato, mas assim, se for analisar, o trade está pausado, inclusive, além de dezembro de 2022. E a realidade para um profissional de trades é não ter uma credencial acadêmica, né? Ter ali o high school, um trade certificate, o que faz com que a pontuação seja muito menor. Então, assim, né? Apesar de a pontuação ter sido, a rodada ter sido geral, inclui todos os programas, isso não é uma realidade, né? A realidade é que inclui ali alguns Federal Skilled Workers, provavelmente muito pouco. Eu até acredito que quem tem a condição hoje de conseguir 557 é quem tem inglês, francês, é jovem e tem Canadian Experience, né? Então, assim, foi ali uma rodada de tipo assim, estou despausando, mas eu ainda estou devagarzinho. Vamos com calma. Agora, me organizando, vendo como vai ser. E tem um outro ponto que é super interessante comentar também, que muitos canadenses tiram férias nesse período. Agora. Né? Os funcionários do consulado, com certeza, estão, né, a maioria ali de férias também, né? Então... Pois é, porque é um período muito gostoso aqui no Canadá, né? De verão, de oportunidade de você ir para cidades e aproveitar, enfim, alguns dias na praia, etc. Então, assim, além do retorno do draw ter sido agora de uma forma um pouco mais shy, um pouco mais, digamos assim, devagarzinho, por conta do backlog, por conta da capacidade de processamento, por conta, enfim, mais para dizer assim, olha, tô voltando, mas calma, tô voltando devagar. Tem essa questão também, né? É sempre assim, se você parar de só olhar pro lado do draw e olhar assim, se eu fosse o governo, né? Como que eu equilibro a necessidade de processamento e o backlog que eu tenho hoje versus, né, a demanda do público de fazer o draw, de voltar, né? Ele tem que ir devagarzinho, porque hoje a demanda, a capacidade dele de processamento ainda está afetada porque eles não conseguiram ainda. Eu vejo que está andando bastante, porque, por exemplo, tinha várias aplicações de 2020, né, de Federal Skilled Workers sendo processadas e já saíram, as pessoas já conseguiram ter o PR aprovado, acho que eu estou só com uma agora. Então, as coisas estão andando,
né? E eles estão realmente comprometidos em tirar esse backlog, né? As aplicações de PMP, que normalmente demoram e no sistema está com 27 meses de processamento, dos meus clientes têm saído em 15 meses, em média. Então, assim, eles estão realmente comprometidos com isso e a coisa está começando a andar mesmo, né? Então, acho que agora é esse momento. Estão arrumando a casa. Não adianta querer bagunçar e pôr tudo de novo, 5 mil, né, itas ali a cada 15 dias, porque eles vão, né, bagunçar tudo de novo. Então, calma, gente. Agora voltou, já temos, né, um pingo de esperança. É manter o foco, se preparar. Não deixe, não desanime, não deixe para falar, o ano que vem eu vejo isso, porque é aquilo que a Mari falou no começo, né? O ano que vem você já vai estar defasado, porque, né, se a pontuação começar a baixar ali aos poucos, em 4, 5 meses a gente já vai ter uma pontuação mais palpável, e aí você vai começar lá na frente. Não, não é, né? Então, começa o quanto antes, né? Mantenha o foco. Até aqui eu tenho a perguntinha da Camiga Rush falando assim, para quem é da área de TI, é melhor entrar para o ESEC ou pelo Ontário Nomini? Eu acho que assim, nesse momento é o que te chamar primeiro, mas tem um perfil ativo no Express Entry. O processo do Ontário Tech Stream, ele é muito rápido também, né? Então, é óbvio que tem o custo adicional da província, mas ele é um processo que, por exemplo, eu tive um cliente recente que, depois que ele recebeu a nomeação de Ontário, a nomeação leva em torno de 60 dias, nós mandamos, ele recebeu o convite, né, com os PMP, que esse não parou de chamar no Express Entry, enviamos a aplicação em 4 meses, foi aprovado. Então, foi rápido, entendeu? Então, acho que vale a pena se você tem a oportunidade de ter o perfil ativo e for chamado por Ontário, agarra a oportunidade, né? A não ser que você fale, não, realmente não quero ir para Ontário. Mas é hora de agarrar essa oportunidade sim, porque é um programa muito bom, é um programa muito rápido, né? Via Express Entry. Inclusive, apesar desse momento de atrasos, de backlog, etc., pessoas que estão no Express Entry, que foram chamados pelo Ontario Human Capital Priorities, não tiveram atraso. Então, pessoas que foram convidadas ao longo aí, 6 meses após o envio da aplicação federal, estavam recebendo a aprovação, né? Então, muito engraçado como a gente sabe que existe ali um backlog. Eu, graças a Deus, acredito que eu finalizei agora as minhas aplicações pendentes de 2020. A gente está com as aplicações pendentes a partir de 2021, né? Algumas de 2020, mas de outras categorias de business, etc., né? Que é esperado realmente um tempo maior. Então, assim, a gente vê que eles estão arrumando a casa. Né? A gente vê que está ocorrendo esses progressos, na verdade, em relação ao tempo de processamento. A gente tem que lembrar que o governo, ele contratou 500 novos oficiais, né, recém-treinados. Ele está investindo 85 milhões de pagamento de hora extra para liquidar esse backlog. Ele está investindo outros, se não me engano, mais de 300 milhões em tecnologia, para melhorar a tecnologia, e é claro que quando a gente fala de investimento em tecnologia, a gente está falando de investimento também para aumentar a eficiência, né? O resultado esperado é aumentar a eficiência dessa operação, né? E que vai refletir positivamente no tempo de processamento. Então, assim, é esperança, né? Eu pensando agora aqui, a camiseta verde, a camisa verde fez todo sentido, porque a gente tem que respirar fundo. É isso, se manter nos trilhos, manter com foco, e é isso, gente. Voltou. Daqui a pouco a gente vai ter uns draws aí numa pontuação palpável, numa pontuação mais sustentável, mas é assim, não pode desanimar, tem que manter o foco, tá? É aquilo que a Mari falou no começo. É cíclico, agora é o momento. O ano passado foi muito bom, né? Dentro de uma pandemia que ninguém esperava. Né, o começo do ano falou, poxa, desanimou, fechou fronteira, fechou tudo, então a gente ficou realmente desanimado, mas não, o cenário de imigração 2020, 2021 foi muito bom, tanto é que a gente tem esse backlog, eles não, né, enfim, não estavam tão preparados para receber tantas aplicações. Esse ano é um ano mais de calmaria, mas em compensação os PMPs estão bombando, então as pessoas não ficaram sem oportunidades aqui dentro. E agora, voltando às rodadas federais, né? Logo, logo a gente vai ter ali uma pontuação, um cenário mais igual pré-pandemia. E é o momento de estar preparado, não adianta desanimar. Até, por exemplo, quem vai estudar francês, né? Tem que já começar, já tem que se manter ali com o foco para não perder mais tempo, tá bom? É isso que eu acho. Acho que agora respira, calma, que daqui a pouco a gente vai ter ali, né, mais surpresas, draws melhores, mais palpáveis, vamos dizer assim. Basicamente, juntos a nós nessa corrente de esperança, né?
para emanar para o universo essa positividade, esse otimismo. E quem sabe o universo vai lá cutucar o ministro, né, e os órgãos, né, competentes para poder falar assim, poxa, né, as pessoas acreditam, vamos entregar o que elas estão aqui, né, mandando essa energia para a gente poder, enfim, realizar o sonho dessas pessoas. Então, eu acredito em energia, eu acredito em universo e eu acredito em ser otimista e sempre pensar positivo. Então, você não eu ganha convido nada sendo vocês. pessimista, né? Então vamos pensar positivo. Eu convido todos vocês a se juntar a nós nesse pensamento Uhum. otimista e se preparar, né? Porque a gente precisa estar pronto para receber as oportunidades que chegam. Não adianta falar assim, eu estou só olhando, só acredito se ia chegar, né? Você pode perder a oportunidade em ficar indeciso, em ficar esperando, em não tomar as ações que são necessárias para fazer o seu plano acontecer. Tá bom? Então é Eu acho isso. que é isso, né? Tá, deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. A gente já respondeu algumas, o pessoal mais comentando do draw de hoje, né? Enfim. Vamos lá. Acho que no mais era isso, né? Obrigada ao pessoal que se juntou. O pessoal que está perguntando sobre perfil, sobre se a minha profissão é interessante no Canadá, todas essas questões aqui, gente, agenda uma consulta, vamos fazer um planejamento, né, ali do seu perfil, um planejamento mais ali personalizado para você, né? E aí a gente na consulta a gente responde, a gente faz ali vários cenários, a gente vê o que é ali, o que cabe dentro do seu perfil e te dá opções ali para você fazer seu planejamento mais adequado, tá bom? Então é isso, agenda uma consulta conosco. Entre em contato com o nosso pessoal, nossa equipe vai te responder aqui, só mandar um direct pra gente, tá bom? E é isso, Mari, quer acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que você falou muito bem, então, seguindo aí essa linha de esteja preparado, se planeje, agende uma consulta, converse com o consultor e visa para montar o seu planejamento, para estar preparado, né, para ter mais informações como funciona cada um dos programas, para entender que não é só Expresente, quando você cria um profile, você está explorando um mar de oportunidades, né? Em relação aos programas também provinciais, né? Tem essa bio, como a Karina comentou no comecinho da live, né? De que a gente muito provavelmente vai ter draws específicos por occupations, é até uma pergunta aqui da Renata Laís, né? Então, assim, a gente não sabe ainda a lista de occupations, mas a gente sabe quais são os setores canadenses que estão em demanda, sempre né? em demanda, em evidência. Então, assim, e uma boa referência que a gente tem é até a própria lista que estava em demanda em 2014, né? Então, assim, eram 50 ocupações em demanda, o que eu posso dizer assim, área administrativa, finanças, saúde, engenharia, tecnologia, sempre estão em alta. Eu acho que a gente pode ter um bom insight referente à demanda. Se a gente olhar, por exemplo, a lista do BCPMP de profissões, né, em demanda, a de Alberta agora, que eles colocaram, a de Ontário tem tanto a do Priority Occupation quanto a do Tech, né? E assim, eu acho que são esse grupo de profissões são que precisam nas províncias e é o que o governo federal vai olhar quando eles criarem as listas, né? Ali os draws por demanda, né? Então, assim, é bem abrangente, então não é uma coisa tão limitadora. Eu acho que bastante gente vai ter oportunidade, é saber criar o perfil direitinho, colocar qual é o NOC correto, analisar certinho, por isso que é importante, né, já deixar tudo preparado. Enfim, e pronto. Inclusive tem os hacks, né? Tem ali estratégias específicas de como a gente coloca a informação para que o perfil se torne mais atraente para aquela província, né? Então, às vezes a gente muda como a gente coloca a informação para direcionar o perfil para entrar numa rodada de uma província, né? Então, tudo isso é estratégia discutida aí com o profissional e Visa que vai poder te ajudar a montar isso. É isso aí. Então é isso. Acho que já dá pra gente finalizar por hoje, tá? E é isso, gente. Acabou o suspense, o draw aconteceu e agora é manter o foco, manter como que é? Força, foco e fé e vamos embora. Pelo menos agora a gente já tem ali a esperança de que abril vai continuar. Teve uma perguntinha aqui que foi: os draws acontecem em que frequência? Então, antes da pandemia era a cada 15 dias, os de PMP, que ocorreu durante todo o período de pandemia, foram a cada 15 dias, então a gente está esperando que mantenha, né? Uma frequência ali de a cada 15 dias draws. Esperar agora que aumente o número de convites aí ao longo dos próximos draws, né? Então a gente vai conseguir ter
melhor visão mais para frente, observando aí agora conforme os draws forem acontecendo. E logo, logo a gente já vai ter uma projeção melhor aí de quando mais ou menos a pontuação começa a baixar e tudo mais, né? Então é isso. Tá certo. Contem Bom, com a obrigada, gente, Karina, pela sua participação. Seu planejamento, tá? E é isso, Mari, vamos fechar? Vamos fechar. Obrigada pela sua participação. Obrigada por abrir essa live para conversar com o nosso público. E é isso, pessoal. Muita força. Obrigada por participarem. Muito foco. E contem com a gente para o que precisar. Abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.